Oi, tudo bem? Tudo bem? Muito bom. This morning what I would like to do is launch off from where Pastor Jay just finished up in talking about gospel movements and talk about, I think Jay did an... Oh, yeah. Você tem um tradutor, né? You got a translator here, man. Hoje de manhã eu queria dar continuidade à palestra do Jay, que foi sobre movimentos do Evangelho. Where Jay talked about gospel movements at a macro level, at a larger level. Onde ele falou a respeito de movimentos do Evangelho de uma forma mais abrangente. I want to talk about how gospel movements are formed at a personal level. Quero falar como movimentos do Evangelho são formados a partir do ponto de vista pessoal. Because gospel movements don't just happen because church planters meet together. Movimentos do Evangelho não acontecem apenas porque plantadores de igrejas se aglomeram ou se juntam. Gospel movements birth out of gospel-centered churches. Movimentos do Evangelho, eles nascem de igrejas que são centradas no Evangelho. Churches that are filled with businessmen, with teachers, with moms, with dads who are captivated by the cross. Igrejas que estão cheias de homens de negócios, crianças, pais, professores, que têm uma compreensão genuína do Evangelho. And it's people who allow the gospel to inform and transform every aspect of their lives. São pessoas que deixam com que o Evangelho impactue em todas as áreas de suas vidas. And it is when people become captivated by the cross and allow the cross to shape every aspect of their lives. E é quando pessoas permitem que a cruz formem todas as áreas da sua vida. You will see the sparks of the gospel begin to ignite in people's lives and spread like wildfire through a community and through a city. Você vai ver então os sinais do Evangelho começar a se expandir não apenas na sua vida, na vida pessoal, mas também na sociedade de forma geral. I long to see a gospel awakening happen in my city, much like Jonathan Edwards and George Whitefield saw in their generation. Eu tenho um desejo de ver um reavivamento do Evangelho na minha cidade, como George Whitefield e Jonathan Edwards viram na geração deles. Do you desire this for your own city? Você deseja isso para a sua própria cidade? So let's talk about how that happens and what keeps that from happening. Então vamos falar como isso acontece e o que impede que isso venha então a acontecer. The gospel is a phrase that Christians often use without fully understanding its implication for all of life. O Evangelho é uma expressão que os cristãos usam sem muitas vezes compreender quais são as implicações dessa palavra para as suas vidas. We as pastors and church planters can speak and teach a lot about the gospel, assuming that people understand the depth and the richness and the beauty of the gospel. Nós pastores podemos pregar e falar a respeito dessa palavra, mas muitas vezes deixamos de entender que as pessoas não entendem o conceito completo do Evangelho. But we should never assume that people fully understand the depth and the richness of the gospel. Devemos ter a percepção que as pessoas não entendem por completo o conteúdo e o teor dessa palavra, o Evangelho. Because the danger is that they will have a truncated form of the gospel. Porque o perigo é que elas têm uma forma absurda do Evangelho. And they will have a weakened form of the gospel. Uma forma fraca do Evangelho. Which will inoculate them to the real working power of the gospel. Que vai impedir do trabalho e o poder do Evangelho penetrar nas suas próprias vidas. The kind of gospel that has the power to transform every aspect of their lives and to transform our cities. Estamos falando do tipo do Evangelho que tem o poder de transformar todas as vidas e também todas as cidades. For example, many people see the gospel as just simply the portal or the doorway into the kingdom of God, rather than the pathway in which we walk. Por exemplo, muitas pessoas entendem o Evangelho como as porteiras do reino que você entra, mas não o caminho que você vive e segue. The gospel is just not simply the means of our salvation,
but it is also the means of our transformation. O evangelho não é apenas o meio da nossa salvação, mas também o meio da nossa transformação. It is not simply the deliverance from sin's penalty, but it's the deliverance from sin's power in our lives. Não é apenas uma libertação da pena do pecado, mas é uma libertação também do poder do pecado nas nossas vidas. The gospel not only makes us right with God, it empowers us to delight in God. O evangelho não apenas nos faz certo diante de Deus, ou justos diante de Deus, mas ele nos dá poder para vivermos uma vida de justiça também. And so the ongoing working power of the gospel should never be assumed in one's life. Então, o poder do evangelho não deve apenas ser assumido ou compreendido de uma forma simples na vida de qualquer pessoa. If we are to see our people grow in their maturity in Christ, we must enlarge and deepen their understanding of the gospel. Se quisermos ver vidas crescerem na santificação, temos que expandir a compreensão do evangelho em suas próprias vidas. Because the gospel is God's appointed means for personal transformation, but also communal transformation. Porque o evangelho é o meio que Deus usa não apenas para a transformação pessoal, mas para a transformação da comunidade. And so in order to see a true gospel movement, we must enlarge the cross in people's hearts and minds. Então, para ver um movimento poderoso do evangelho, temos que fazer com que a cruz cresça na vida dessas pessoas. Turn with me to Galatians chapter 1. Abram suas Bíblias em Gálatas capítulo 1. Paul planted the churches in Galatia. Paulo plantou as igrejas na Galácia. And he planted them firmly in the gospel. E ele plantou todas essas igrejas firmemente But no evangelho. They began to wander from the gospel that he first preached to them. Mas elas começaram a se distanciar desse evangelho que Paulo pregou a elas. And in Galatians 1 verse 6, Paul writes, Em Gálatas 1, versículo 6, o Paulo escreve: I am astonished that you were so quickly deserting him who called you in the grace of Christ and turning to a different gospel. Estou admirado de que tão depressa estejais desertando aquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Not that there is another one, Não, o qual não é outro, but there are some who trouble you and want to distort the gospel of Christ. senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Now look with me at Galatians 3:1. Agora abram em Gálatas capítulo 3, 1. Paul writes, O foolish Galatians, Paulo escreve assim: Ó insensato Gálatas, who has bewitched you? quem vos fascinou a vós? It was before your eyes that Jesus Christ was publicly betrayed as crucified. Ante cujos olhos foi representado Jesus Cristo como crucificado. And then Paul asks this question. E depois Paulo então faz essa pergunta. He says, let me ask you only this. Só isto quero saber de vós. Did you receive the spirit of works of the law or by hearing with faith? Foi por obras da lei que recebestes o Espírito ou pelo ouvir com fé? And he asks, are you so foolish? Então ele continua a perguntar: sois vós tão insensatos, Having begun by the Spirit, tendo começado pelo Espírito, are you now being perfected by the faith? é pela carne que agora acabareis? Now, here's one of the big challenges that we will face in planting and leading gospel-centered churches. Aqui vai o maior desafio que vamos ter ao plantarmos igrejas centradas no Evangelho. What we will do is we will begin to engage the lost of our city. Vamos começar abordando os perdidos na nossa cidade. And we will bring them to the foot of the cross. E os traremos aos pés da cruz. And a gospel-centered church is a church in which its people live centered around the cross. Numa igreja que é centrada no Evangelho, as pessoas que fazem parte dessa igreja têm as suas vidas centradas no Evangelho. But one of the biggest problems that we face in the church today is that people begin to wander from the cross.
Um dos maiores problemas que temos hoje nas igrejas é que as pessoas começam a se distanciar da cruz. They fail to grasp Elas têm a inabilidade de entender that the means by which they were justified, que o meio em que elas obteram justificação, which is grace, que é graça, is the same means by which they are sanctified. é o mesmo meio em que elas são santificadas. And so they began to wander off from the cross in self-righteousness. Então elas começam a se distanciar da cruz num senso de autojustiça. Com um senso de autojustiça. Because they failed to understand that in order to grow in their sanctification, Porque elas falham em compreender que para crescer na sua santificação, para progredir na sua santificação, they must just learn to grow and to believe more deeply in their justification. elas precisam compreender e viver mais à luz da sua justificação. That their acceptance, their worth, and their value is rooted in Christ's performance on the cross. Que a sua aceitação, o seu valor está enraizado na cruz de Cristo. In the truth that Christ has justified them, that Christ has made them absolutely acceptable to a holy and righteous God. Na verdade em que Cristo os justificou e os fez perfeitamente aceitáveis a um Deus santo. But the great danger of the church that Paul faced in Galatia, Mas o grande perigo que Paulo enfrentou com a igreja na Galácia, and that we face in our churches today, is that people will forget the gospel and move on towards a works righteousness. que as pessoas lá e também hoje estão se movendo, se afastando do evangelho da graça e entrando no evangelho da autojustiça. And I'm not sure what people say here in America, but oftentimes what people will in Brazil, what people will say in America is, "I want to go on to deeper things." Eu não sei como é que as pessoas falam isso aqui no Brasil, ou se elas falam isso aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos elas chegam para a gente e dizem assim, eu quero me aprofundar. Things that are deeper than the gospel. Coisas que são mais profundas do que o evangelho. And when I hear people say that, I realize that they do not fully understand this great riches of the gospel of Jesus Christ. Mas quando eu escuto isso, eu percebo que elas não entendem a profundidade do evangelho. And so these people become religious people. Então essas pessoas se tornam pessoas religiosas como consequência. And so think with me, what kind of church, what kind of people fill these churches? Então pensa comigo aqui, que tipo de pessoas preenchem essas igrejas? Just shout it out. Fala aí. Pode falar. Arrogant. Yeah, good. Dangerous. Arrogant. I like dangerous. Why dangerous? Quem foi que falou perigosa aí? Por que perigosa? Ele está perguntando. Orgulhosa. He said prideful. I actually said dangerous. Oh, the translator. Oh, he's far away, you know. But I can explain why dangerous. Yeah, why dangerous? Well, because ele perguntou por que perigosas? Because they're going to start using the law against you, like as a pastor and other people as well. Yeah, I think. E a tradução é porque essas pessoas, quando elas não entendem esse evangelho, elas começam a usar a lei contra outras pessoas e contra você como líder e pastor. Legalistics. Sim. I think these become dangerous people because I think Satan prefers to use Pharisees because they are far more destructive to the church than just simply lost people. Ele diz o seguinte, ele concorda que essas pessoas se tornam perigosas porque Satanás adora usar fariseus para destruir a igreja. The greatest danger to the church, I don't think, is the evil of the world, is the error in the church. Ele acha que o grande perigo da igreja não é o mundo, mas o erro teológico dentro das igrejas. And so when we wander from the gospel, we see people become self-righteous, arrogant, dangerous, prideful, legalist. What else? Então, quando nós afastamos do evangelho, nós vemos que as pessoas se tornam
arrogantes, perigosas, orgulhosas, legalistas. Que mais? Consumers. Good. Great, great. Come on. Bom. What else? What Que else? mais? Alguém falou aí? Hã? Hypocrites. Yes. What else? Que mais? Alguém mais? Self-centered, egocentric. Yep. Yep. Versus Christ-centric. Yeah, I guess. Okay. Here's what you get here. What you have here is irreligious lust. O que você tem aqui é um estado de perdição irreligiosa. And over here you have the religious lust. E aqui você tem aqueles que estão perdidos de uma forma religiosa. By the way, tá certo essa palavra irreligião? O Tim Keller ele traduz naquele livro como o quê? Irreligião também, né? Okay, we'll just use it that way. Because Tim Keller uses it that way. So. Okay, yeah. The translators Yeah. of the book. The, actually, Tim Keller in his book Prodigal God describes two lost sons. No livro Deus Pródigo, Tim Keller ele fala de dois filhos que estão perdidos. And Descreve dois filhos que estão perdidos. he describes the irreligious lost as the lost younger son. Ele fala do estado de perdição do filho mais novo And the lost older son as the religious lost son. e ele fala do estado de perdição do filho mais velho, que é um estado religioso. And at the end of the story, it's the older lost son, the religious lost son, E no final da história, é o filho mais velho, o filho religioso, that is left out of the feast of salvation. que fica do lado de fora da festa da salvação. And so in planting the churches, we have to realize that we need to preach the gospel not just to the irreligious lost, but to the religious lost. Então, ao pregar o evangelho, temos que ter em mente que temos que pregar o evangelho para aqueles que estão perdidos de uma forma irreligiosa e daqueles que estão perdidos de uma forma religiosa. Okay, just looking at this picture, what is wrong with the church here? Olhando aqui para esse desenho, o que está de errado com a igreja aqui? Yeah, They've distanced from the cross, he said. yeah. They have removed from the cross. What Que else mais? is the problem with this picture? Está indo na direção errada, ele falou. What do you mean by that, Scott? The irreligious, you have the error drawn on the path towards the cross. The religious is like moving away. Yeah. They're moving away from the cross. But there's something else just wrong with this O que picture. mais? As pessoas pensam que é um progresso do estado religioso para o religioso. Isso não é verdade. Um progresso do estado irreligioso para o religioso? Esse gráfico dá uma ideia de que é como se fosse um progresso. Deixar seu filho mais novo para seu filho mais velho. Isso está errado. Okay. Because they have the sense that there's a progress that happens from this state to this state. Yeah. But it's not true progress. See. Mas não é um progresso verdadeiro, é Yeah. um falso progresso. Here's the other big problem with this picture right here. O outro problema é esse. Is this takes people further away from lost people. O que acontece é que essas pessoas começam a se distanciar ainda mais de pessoas perdidas e irreligiosas. And so the church, the church, when it's full of religious lost people, they're disengaged from sharing the gospel with the irreligious lost. Então, quando a igreja ela se enche desse tipo de gente aqui, ela é uma igreja que é desengajada em alcançar os perdidos. And one of the great challenges we have as church planters and pastors E um dos desafios que temos como plantadores de igreja e pastores is to convince the religious lost of their lostness é convencer pessoas religiosas do seu estado de perdição and their need for a savior. e a sua necessidade por um Salvador. And the second big challenge we have E o segundo grande desafio que nós temos, as church planters and pastors como plantadores de igreja e pastores, is to convince the irreligious lost that we're not asking them to become the religious lost. é explicar para os que estão perdidos de forma irreligiosa que nós não queremos que eles se tornem
religiosos. Because they look at the church and see that they're full of self-righteous, arrogant, prideful, legalistic consumers, hypocrite and egocentric, and they don't want to be that. E eles olham, porque eles olham para a igreja do lado de fora e veem que a igreja está cheia de pessoas arrogantes, orgulhosas, perigosas, legalistas, consumistas, hipócritas, egocêntricas, e elas não querem se tornar isso. And so a church that has moved away from the cross is powerless to fuel a gospel movement that can transform a city. Então, uma igreja que se distancia da cruz é uma igreja que perde o poder de impactar a sua cidade. And so in planting churches and leading churches, we need to call the religious lost to repentance. Então, para plantarmos igrejas centradas no Evangelho, temos que desafiar os religiosos a se arrependerem à luz da cruz. As well as the religious lost to repentance. Do mesmo jeito que estamos, então, desafiando aos irreligiosos a se arrependerem à luz da cruz. And a gospel movement is birthed in people's hearts as they begin to learn to live in full view of the cross. E uma vida voltada no Evangelho, uma vida centrada no Evangelho, é uma vida que começa a se voltar completamente para a realidade da cruz. Never wandering from the gospel. Sem distanciar da realidade do Evangelho. But seeing the gospel is more than just a pathway into the kingdom of God. Então você vê que o Evangelho é mais do que uma porteira de entrada para o reino de Deus. But the gospel being the means of their sanctification. Mas o Evangelho também se torna o meio da santificação nossa e das pessoas. And so as they live this cross-centered, God-centered life, the cross becomes larger and larger in their hearts and minds. Então, quando eles começam a viver essa vida centrada na cruz, a cruz começa a crescer mais e mais nos seus corações e nas suas vidas. And as the cross becomes larger and larger in their minds, it begins to shape the way they think, the way they feel, and the way they live their lives. Então, quando a cruz começa a crescer na mente dessas pessoas, elas começam a entender como a cruz deve afetar a forma com que elas sentem e como é que elas devem se relacionar com pessoas fora da igreja. And so it really begins by calling the religious lost as well as the irreligious lost to a gospel conversion. Então, tudo começa com o desafio de chamar os que estão perdidos e são irreligiosos, os que estão perdidos e são religiosos, para uma conversão à cruz. And a conversion happens when, by God's grace, we become aware of the gap between God's holiness and our sinfulness. E a conversão, ela acontece quando a gente entende, primeiramente, a distância que existe entre um Deus santo, a santidade de Deus, e a nossa pecaminosidade. And so, let me draw this diagram kind of flattened out. Então, deixa eu desenhar um outro diagrama. We De uma bring- forma, esse mesmo diagrama em outro formato. Desculpa. We bring both the irreligious and the religious lost to a conversion, Então, vamos trazer tanto o irreligioso como o religioso a uma conversão, which happens by God's grace que acontece por intermédio da graça de Deus, as they see the gap between God's holiness quando eles compreendem a distância que existe entre a santidade de Deus and our sinfulness. e a nossa pecaminosidade. And we realize that the only thing that can close that gap is the cross of Jesus Christ. E chegar à compreensão que a única coisa que pode preencher esse vazio, essa distância, é a cruz de Cristo. And so sanctification is just simply growing in our awareness of God's holiness and our sinfulness and being astonished and amazed at what Christ did for us on the cross. Então, a santificação é apenas você vislumbrar o que Jesus, vislumbrar de uma forma mais profunda o que Jesus fez por você na cruz do Calvário. And we become amazed at what a great a Savior we have. E começamos a nos alegrar em qual grande Salvador nós temos. And all of our lives become an expression of our gratitude to such a great Savior. E toda a nossa vida, então, se torna uma demonstração de gratidão ao nosso grande Salvador.
And so the cross becomes bigger as in sanctification, we become more convinced of our justification. Então, na santificação, nós nos convencemos mais e mais da nossa justificação. And it's not that God is becoming more holy or that we're becoming more sinful. We are just by God's grace growing in the awareness of the height of God's holiness and the depth of our sin. E não é que Deus se torna mais santo ou que nós nos tornamos mais pecadores, mas é que temos uma compreensão mais profunda do que significa a santidade de Deus versus a nossa pecaminosidade. And when that happens, we become more and more convinced of what a great Savior we have. E aí nós nos convencemos cada vez mais do grande Salvador que nós temos e possuímos. And so, at the point of conversion, então no ponto da conversão, we have a very limited view of God's holiness and our sin. Temos uma visão muito limitada da santidade de Deus e do nosso pecado. And so the more I grow in the Christian life, então o passo que eu começo a crescer na vida cristã, the more we grow in the awareness of God's holiness and the depth of our sinfulness. O mais que eu cresço na consciência da santidade de Deus e a minha pecaminosidade. Through reading the Bible, através da leitura da Bíblia, through the Holy Spirit's conviction, através da convicção do Espírito Santo. And from living in gospel community, e vivendo a nossa vida numa comunidade do Evangelho, where people keep calling us back to the cross, onde os nossos irmãos e irmãs continuam persistentemente nos chamar a voltar à cruz, nos chamam a voltar à cruz. In which we rest in and rely on Jesus as our Savior. Onde começamos a descansar e depender de Jesus como nosso Salvador. For every aspect in life. Para todo aspecto da vida. For loving our wives. Ao amar as nossas esposas. Or parenting our children. Ou sendo bons pais para os nossos filhos. Or going to work. Ou trabalhando. We rest in the finished work of Jesus Christ. Em todas essas áreas nós descansamos no que Jesus fez na cruz. More and more as we believe more deeply in what Christ did for us on the mais cross. E mais quando aprofundamos o conhecimento do que Jesus fez por nós na cruz. John Stott writes this. John Stott escreve isso. He says all inadequate teachings of the cross. This is in English, okay. I don't have the Portuguese version. Quem tem a citação em português aí para mim, por favor? Ok. Todos os ensinamentos sobre a cruz are due to the inadequate teachings of God and man. Insuficientes se devem a ensinamentos insuficientes sobre Deus e o homem. If we bring God down to our level and raise ourselves to his, se rebaixamos Deus a nosso nível e nos elevamos ao dele, then of course we see no need for a radical salvation. Então naturalmente não devemos necessidade alguma de uma salvação radical. Let alone a radical cross to secure it. Muito menos de uma cruz radical para garanti-la. When on the other hand, quando por outro lado, we have glimpsed the blinding glory of the holiness of God, temos um vislumbre da glória ofuscante da santidade de Deus, and have been so convicted of our sin by the Holy Spirit, e nos sentimos tão tocados pelo Espírito Santo a respeito da realidade de nosso pecado, that we tremble before God and acknowledge that we are, namely, hell-deserving sinners. Que trememos diante de Deus e reconhecemos que somos, a saber, pecadores merecedores do inferno. Then and only then does the necessity of the cross appear so obvious that we are astonished we never saw it before. Nesse instante, e só nesse instante, o caráter indispensável da cruz se mostra tão evidente que ficamos espantados de nunca o havermos percebido antes. So in order to fuel a gospel movement in your church and in your community, in your city, we must become aware of three basic truths. Então, para inserir um movimento do Evangelho na sua comunidade, na sua igreja, na sua vida, nós temos que reconhecer três verdades básicas. The first is of God's holiness. A primeira é da santidade de Deus. Secondly is the depths of our sin.
Em segundo lugar, a profundidade do nosso pecado. And then thirdly, the complete sufficiency of Christ's atoning work to make us absolutely acceptable to a righteous and holy God. Em terceiro, a suficiência do sacrifício de Cristo como um sacrifício aceitável diante do Pai. And so we as pastors must not shrink back from preaching the holiness of God. Então, nós pregadores não devemos nos encolher a pregar a santidade ao pregarmos a santidade de Deus, Nor the depth of the sinfulness of people. ou a profundidade da pecaminosidade humana. And I know that preaching against sin is wildly unpopular. E eu sei que pregar pecado hoje em dia não tem muita popularidade, não dá muito In our ibope. humanistic cultures, Na nossa cultura humanista, people don't want to be told that they are deeply sinful. elas não gostam de escutar que elas são profundamente pecaminosas. They want to be told they're basically good. Elas querem escutar, você é basicamente boa. But in view of the cross, they are not good. Mas à luz da cruz, elas não são boas. If Christ becomes our standard from righteousness, Se Jesus se torna o nosso padrão de justiça, then people will begin to see the depth of their sinfulness. as pessoas vão começar a reconhecer a profundidade de seu pecado. And so we must give our people a big view of the cross. Então temos que dar às pessoas uma visão enorme, grande da cruz de Cristo. In preaching the beauty of the gospel, E pregar a beleza então do Evangelho. in preaching the holiness of God, Em pregar a santidade de Deus. in preaching the depth of our Em sinfulness, pregar a profundidade do nosso pecado. in such a way that they are astonished at what a greatest Savior they have. De tal modo que elas comecem a ficar vislumbrados do grande Salvador que elas têm. And we must continue to preach this every week, day in and day out, E temos que pregar isso todos os dias, dia sim, dia não. because we have a tendency to forget that which is of most importance. Porque temos a tendência de esquecermos o que é importante, o que é de suma importância. I think this is why Jesus instituted the Lord's Supper. Eu creio que é por isso que o Senhor Jesus Cristo instituiu a Santa Ceia. What he did is he connected the sacred truth of the gospel to something ordinary and mundane as breaking of bread and drinking of wine. O que ele fez na Santa Ceia foi conectar a realidade profunda do Evangelho a coisas simples, como o pão e o vinho, comer e beber. So why would Jesus do this? Então, por que Jesus faria isso? Because he said, I want every time you break bread and you drink wine to remember what I accomplished for you on the cross. Ele estava querendo dizer que todas as vezes que vocês fizerem esse ato tão simples de comer e beber o pão e o vinho, vocês se lembrem That my do body, que eu fiz por vocês na cruz. That's important that I translate that. Yeah, see, Just kidding. All right. it is. It's important that I translate what he did on the cross. Okay, That's okay. that's important. That his body was broken, Que o seu corpo foi quebrado, so that broken people like you and me para que pessoas quebradas como eu e você could be healed. pudéssemos ser curadas. And that the cup represents a new covenant in Christ's blood. Que o copo agora representa a nova aliança feita pelo sangue de Cristo. That was poured out so sinful people like you and me Para que pessoas pecadoras como eu e você can be cleansed pudéssemos ser limpos and set free from the penalty of sin. e ser libertos da pena do pecado. And as we grow in that, Enquanto crescemos nessa realidade, our understanding of what Christ did for us on the cross, na medida da compreensão do que Cristo fez por nós na we are cruz, increasingly set free from the power of sin in our nós lives. estamos, de uma forma progressiva, nos libertando do poder do pecado em nossas vidas. Unfortunately, sanctification or growth in holiness doesn't quite work as neatly as we would like it to. É uma pena que a santificação, Sanctification, a growth in santidade, holiness. crescimento e santidade, elas, I lost the last part. It doesn't work quite as neatly as we would like. Que a santidade isso não funcionam, não se encaixa de uma forma
tão bela como às vezes nós esperamos. And here's why, because there's still indwelling sin within us. Porque ainda existe pecado que ainda faz parte das nossas vidas, do nosso coração. That causes us to want to shrink the cross of Christ. Que nos tenta a encolher a cruz de Cristo, sempre. Or we invent another gospel Ou inventamos outro evangelho. when we either minimalize God's holiness Quando minimizamos a santidade de Deus, or we minimalize our sinfulness. ou quando minimizamos a nossa pecaminosidade. And we minimalize God's holiness by performing. E minimizamos a santidade de Deus quando performamos, By thinking that we can add something to the finished work of the cross. pensando que podemos adicionar algo ao que foi completo na cruz do Calvário, To make cumprido na cruz do ourselves, Calvário, to make ourselves more acceptable to God. para nos tornarmos mais aceitáveis diante de Deus. Or the other way we shrink the cross is by pretending. A outra forma com que encolhemos a obra da cruz é fingindo. Pretending that we are not as sinful as we truly are. Fingindo que não somos tão pecadores como somos. The cross becomes smaller and Christ's importance in our life is diminished when we do A this. cruz se encolhe e também encolhe o que Cristo fez por nós na cruz. Consequentemente. This is what Adam and Eve did in the Garden of Eden after the fall. Foi isso que Adão e Eva fizeram no jardim depois da queda. They covered themselves with fig leaves Eles se cobriram com folhas de figueira. and they ran and hid from God. E eles se esconderam de Deus. And so in a sense they performed and they pretended. Então, de uma certa forma, eles performaram e fingiram. And the sons of daughters and the sons of Adam and the daughters of Eve tend to repeat the mistakes of their father. Então, os filhos de Adão e as filhas de Eva tentam também, até os dias de hoje, repetir o erro dos seus pais. And in planting a church that will fuel a gospel movement, Então, ao plantar uma igreja que vai dar combustível ao movimento do Evangelho, we must expose the tendency of our people's hearts to diminish the cross of Christ. temos que expor a tendência do coração humano de minimizar a obra da cruz. And so let me talk with you a little bit on how we pretend Então, deixa eu dar alguns exemplos de como nós fingimos, or how we minimalize sin in our lives. ou como minimizamos a obra do pecado nas nossas vidas. This isn't in your notes, so you may want to write this down. Não está no texto aí que vocês têm, mas vocês podem então anotar. The first way that we minimalize sin is by defending. A primeira forma com que minimizamos o pecado é defendendo. We find it difficult to receive feedback about our sin. Nós temos uma barreira em recebermos feedback sobre o nosso pecado. When confronted with our sin, our tendency is to explain things away by talking about our successes. Quando somos confrontados com o nosso pecado, a nossa tendência é de fugirmos da crítica ao falarmos das nossas virtudes, dos nossos sucessos, Or to justify our decisions. ou em justificar as nossas decisões. As a result, we rarely have conversations about the difficult things in our lives. O que resulta no fato de que raramente temos conversas que são profundas, que falam da realidade profunda do nosso coração. The second way is by pretending. Segunda forma de fingir I strive to keep up appearances to maintain a respectable image. é manter uma aparência para ter uma imagem respeitosa. My behavior to some degree is driven by what I think others think of me. Que o meu comportamento, a um certo degrau, ele é dirigido pelo que as pessoas pensam a respeito de mim. And so maybe you have done this yourself. Então, talvez você já fez isso. Maybe Sunday morning your family is causing you to run late. Talvez no domingo de manhã a sua família está lhe atrasando. And you start yelling and screaming at your kids. E você então começa a gritar com seus filhos. Come on, get dressed, get ready. Ah, vai se vestir, We're vai going se to be late aprontar. for church. Vamos chegar atrasados na igreja.
And you're honking the horn, telling them to get into the car. Então fica buzinando na garagem, entra no carro, entra no carro. And then all the way to church, your kids are mad at you. Então no caminho da igreja, todos os seus filhos estão com raiva de você. But as soon as you walk in the door and someone asks you how you're doing, Então assim que você entra na igreja e quando as pessoas lhe perguntam como você está, you say, muito bom. And your kids are looking at you like, what? e seus filhos estão olhando para você e perguntando o quê? Are you psychotic? Você é um psicótico? You're not fine. Você não está bem. You're angry, you're mad, you're upset. Só vive com raiva. And so oftentimes we pretend in church. Então, em muitas das vezes nós fingimos na igreja. Because we want to give, especially pastors, we want to give off this appearance that we are better than we are. Porque nós, como os pastores, estamos constantemente querendo passar uma imagem que somos melhores do que realmente somos. Because we are worried about what other people think of us. Porque estamos preocupados com o que os outros estão pensando a respeito de nós. And let me let you in a little secret. Então, deixa eu contar um segredinho para vocês. You shouldn't worry about what people think of you. Não se preocupe com o que as pessoas pensam de você. Because they're not thinking of you. Porque eles não estão pensando sobre você. They're thinking about what other people are thinking of them. Eles estão pensando o que as outras pessoas estão pensando delas mesmas. And so we shouldn't pretend. Então você não deve fingir. The third way we minimize sin is by hiding. A terceira forma com que minimizamos o pecado é escondendo. I tend to conceal as much as I can about my life, especially the bad stuff. Eu tento esconder o máximo possível coisas a respeito da minha vida, especialmente as coisas más. This is different than pretending. É diferente de fingir aqui. Because pretending is all about impressing. Porque fingir é tentar impressionar os outros. Where hiding is more about shame. Enquanto esconder é mais a respeito da vergonha. Like if people really knew the true condition of my heart, would they love me? Se as pessoas entendessem a verdadeira condição do meu coração, será que elas me amariam a si mesmo? And so we tend to hide. Então tendemos a esconder. Okay, the fourth way we minimize sin is by blaming. A terceira forma que tentamos minimizar o pecado é culparmos. We are quick to blame others for our sin or circumstances. Somos rápidos para culpar os outros, pecados ou circunstâncias. We have a difficult time owning our own sin. Temos uma dificuldade muito grande de assumirmos responsabilidades sobre os nossos pecados e nossos conflitos. And so we blame others. Então culpamos os outros. Another way is that we minimize. Outra forma é que minimizamos. We tend to downplay circumstances in our lives. Que tentamos diminuir as circunstâncias do pecado nas nossas vidas. As if they are normal or not that bad. Como se elas fossem normais ou não tão más assim. We look at people on the news. Olhamos para pessoas nos jornais. And say, well, I'm not as bad as that criminal on the news. E dizemos, eu não sou tão ruim quanto aquele criminoso But the no jornal. problem is our standard is not to be compared to other people, is to be compared to Christ. Mas o problema é que o nosso padrão não é de compararmos uns com os outros, mas é de nos compararmos com Cristo. Okay, here's the final way we minimize sin. Aqui então vai a quinta forma que minimizamos o pecado. I tend to think and talk more highly of myself than I ought to. Eu exagero, eu começo a falar muito a respeito de mim mais do que eu preciso ou devo. I think pastors are great at this. Eu acho que pastores são excelentes nesse ponto aí. People will ask you, how many people are in your church? Perguntam para você, quantas pessoas estão na sua igreja? And you will add maybe 10 or 20 more than what were actually there. Você coloca mais 10 ou 20 membros do que realmente estão na sua igreja. Why? Because we are trying to make ourselves better than we really are. Por quê? Porque estamos tentando nos aparentarmos melhor do que realmente somos. Okay, now I'm going to ask you to do something very hard. Então eu agora vou pedir para você fazer algo muito difícil. I'm going to ask you to take a few minutes and I want you to go around and share how do I tend to minimize the cross in my own life. Você agora vai tirar um tempo e você vai compartilhar com os companheiros na mesa como você tende na sua vida minimizar o pecado. Because if we ever expect our people to have a big view of Jesus as their savior, Porque se temos a esperança de que o nosso povo venha ter uma visão grande da cruz de Cristo em suas próprias vidas, we as pastors need to quit pretending.
Nós pastores temos que parar de fingir that we are any less than sinful people in desperate need of a Savior. e admitirmos que somos pecadores com necessidade da graça de Deus. Okay. Take a few minutes to share. Então, compartilhe aí em alguns minutos que vamos te dar. And if you're not sure how you do this, ask your wife. She will know. E se você não tem certeza do que você está falando ou do que você pode falar, pergunta à sua esposa que ela vai te dizer. Let me grab your attention. Deixa eu tomar a tua atenção. Some of y'all are relieved that you didn't have to share. Alguns de vocês acreditaram How que you vocês não minimize sin. deveriam compartilhar. How you minimize sin. Como vocês minimizam o You're pecado. thinking to yourself, man, I'm glad he's getting started again. Ou você está feliz que estamos recomeçando a sessão. But I encourage you to share with somebody before you get out of here today. Mas eu queria encorajar você a compartilhar com alguém antes de você sair daqui hoje. We need to walk in the light and not pretend we don't have sin. Precisamos andar na luz e não fingirmos que não temos pecado. You don't want to call God a liar. Você não quer chamar Deus de mentiroso, quer? Okay, here's the second way in which we diminish the cross in our lives, and that's through pretending or embarking on self-salvation projects. A segunda forma com que minimizamos a obra da cruz nas nossas vidas é embarcando em projetos de autossalvação, autossalvíficos. When we embark on self-salvation projects, we fail to see that Christ is our only hope of redemption. Quando embarcamos em projetos autossalvíficos, nós falhamos em ver como Jesus é a única esperança da nossa redenção. And it's not that we don't think of Jesus as our Savior, E não é que nós não reconhecemos Jesus como nosso Salvador, but we think we need Jesus plus something else mas achamos que precisamos de Jesus mais alguma coisa in order to find our validation and satisfaction. para que possamos ser validados ou sermos satisfeitos. The estarmos danger is satisfeitos. that something else becomes a functional false Savior in our O lives. perigo que isso traz é que nós começamos a depender de falsos salvadores nas nossas vidas, pseudo-salvadores. I remember early in my church planting, Eu me lembro que no começo da minha carreira de plantação de I was igrejas, having dinner with an older pastor who has mentored me. eu estava jantando com um pastor que estava sendo meu mentor naquele processo. And I was complaining about all these things that were going wrong in my church. E eu estava reclamando de todas essas coisas que estavam indo de errado na minha igreja. How I needed more people Como eu precisava de mais pessoas, and more money e mais dinheiro, and more leaders e mais líderes, and more resources. e mais recursos. And the pastor interrupted me and said, "Is Jesus enough?" E o pastor me interrompeu e ele perguntou: Jesus é suficiente? And I went, "Of course Jesus is enough. E eu disse: é claro que Jesus é suficiente. But I still need all this stuff." Mas, mesmo assim, eu preciso de todas essas outras coisas. And he said, "Everything you said after but is a functional false Savior. Tudo que você falou depois do mais são pseudo-salvadores. Jesus is completely sufficient to plant your church. Jesus é perfeitamente suficiente para plantar a sua igreja. You just need to rest and rely on Him." Você tem que apenas descansar e depender dele. And so, it is embarking on self-salvation projects is adding to what Christ has already done for us on the cross. Então, ao embarcar em projetos autossalvíficos, é adicionar o que Jesus já fez na cruz. In Romans 10, 1 through 4, Em Romanos Paul 10, de 1 a 4, prays this prayer for the Jews, Paulo ele faz essa oração pelos judeus. that they would not be saved because of their own attempts at righteousness, Um texto aqui. Que eles não... Deixa eu abrir aqui rapidinho. Let me just open the Bible. Because it's in English, man. It's in English. Romans 10. And they need time to open the Bibles too. 10 what? 10, 1 through 4. De 10, 1 a 4. So you read verse 1? Yeah. Ok. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a minha súplica a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo por Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus, pois Cristo é o fim da lei para justificar a todo aquele que crê. When we do not rest
quando nós não descansamos in the righteousness that comes from God na in the justiça que vem de gospel, Deus no Evangelho, we will make something else our functional false savior. nós fazemos com que outras coisas se tornem nossos pseudo-salvadores. And this is a big problem in the church Isso é um grande problema na igreja hoje. because the irreligious lost Porque a perdição tanto do irreligioso como religioso, looks in at the church filled with or religious lost, eles olham para a igreja e veem a igreja cheia de perda religiosa and they ask, why should I convert to the Savior that you worship on Sunday morning? e eles falam, por que eu devo me converter ao Salvador que você cultua no domingo de manhã? When I've already converted to the Saviors that you worship the other 6 days a week. Uma vez que eu já me converti aos outros salvadores que você cultua os outros 6 dias da semana. And so performing becomes a great hindrance to the movement of the gospel. Então a performance se torna um grande obstáculo ao crescimento do Evangelho. And so here's some examples of functional forms of self-salvation projects. Aqui está alguns exemplos de projetos autossalvíficos. Again, these aren't in your notes, so you may want to write them down. Não está no seu esboço aí, então você talvez vai ter que anotar. The first one is job righteousness. Primeiro é a justiça que vem do trabalho. This is a big danger for us as church planters. Isso é um grande perigo para nós, principalmente que somos plantadores de igrejas. That we are tempted to think if we could just become the senior pastor of our own church. Que se eu puder me tornar o pastor sênior da minha própria igreja, then we would have some kind of validation or justification for our own lives. que eu serei validado, eu serei justificado na minha própria vida. But your validation or justification isn't rooted in your performance. Mas a sua validação ou a sua justificação não está enraizada na sua performance. It can only be rooted in Christ's performance on the cross. Está enraizada na performance de Cristo na cruz por você. To think that your validation is rooted in your performance as a pastor Em achar que a sua validação está enraizada na sua performance como pastor, will keep you from truly loving your church. vai impedir com que você ame a sua própria igreja. Because you will just simply be using them for your own validation. Porque você apenas vai usar a sua igreja para que você se sinta validado. And you will not be able to love them. E você não vai conseguir amá-los. Understanding the gospel Entendendo o evangelho, sets you free as a pastor to love your people more deeply. vai te libertar para amar as suas pessoas de uma forma mais profunda. And so we as church planters need to begin by repenting of job righteousness. Então nós, como plantadores de igrejas, temos que começar a nos arrependermos sobre a justiça que vem do trabalho. Here's the second one is family A righteousness. segunda é a justiça que vem da família. If I just simply parent right, Se eu for um bom pai, then I will have good kids and people will think highly of me. então eu vou ter bons filhos e boas filhas, então as pessoas vão pensar muito bem a respeito de mim. Again, if you are looking for validation or acceptance through parenting, you're not loving your kids, you're just using them for your own glory. Se você está buscando reconhecimento pelo fato de você se tornar um bom pai, você não está amando os seus filhos, está usando os seus filhos. This is oftentimes why parents get angry at their kids when they embarrass them publicly. É por isso que pais muitas vezes se tornam muito raivosos para com seus filhos quando seus filhos os fazem vergonha na frente dos outros. It's not that they're angry because their child has sinned. Não é que eles estão com raiva do fato de que o seu filho ou sua filha pecou. It's because that their children have tarnished their own glory É porque o filho ou a filha manchou a sua glória. and will discipline out of anger instead of grace. Então ele vai disciplinar usando a raiva ao invés de usando a graça. Okay, here's a third type of righteousness. E aqui então está um terceiro tipo de It's autojustiça. theological righteousness. É a justiça teológica. Reformed guys, we have problems with this. Homens reformados têm problema com isso. We think to ourselves, Nós pensamos para nós mesmos. we have great theology. Temos uma teologia Of excelente. course God is pleased with É us. claro que Deus
É claro que eu estou agradando a Deus. Another type of self-righteousness is intellectual righteousness. Outro tipo é a autojustiça intelectual. I am better read, more articulate, or more culturally savvy than others. Eu li mais, eu sou mais articulado, eu tenho mais conhecimento cultural do que os outros. Isso Which me faz obviously superior. makes me more superior. Isso me faz superior. Okay, here's schedule righteousness. Aqui é uma justiça que vem da organização do tempo. I am self-disciplined and rigorous in my time management. Eu tenho uma autodisciplina e sou rigoroso com o gerenciamento do meu tempo. Maybe this isn't a problem in Brazil. Talvez isso não é um problema aqui no Brasil. It's not a problem in Florida. Não é um problema na Flórida. Everybody's late to church. Todo mundo chega atrasado na igreja. I had this righteousness before. Eu possuía esse tipo de autojustiça And then God anteriormente. gave me 3 daughters. Então Deus me deu 3 filhas. And we go nowhere fast. E a gente nunca chega em lugar nenhum de forma rápida. Okay, another form is flexibility righteousness. Um outro senso de autojustiça é no ramo da flexibilidade. In a world that is busy, that's driven by calendars, I'm more flexible and relaxed. I always have more time for others, and so God is definitely more pleased with me. No mundo que as pessoas estão constantemente ocupadas, eu sou flexível e sou relaxado. Então Deus, ele está apreciando isso a respeito de mim. Another form is mercy righteousness. Uma outra forma é a autojustiça que vem da misericórdia. This is a great danger for churches who want to seek to engage the injustices in their cities. Isso é um perigo para as igrejas que querem, às vezes, tratar dos problemas sociais em suas cidades. They will look down on other churches that don't. Eles olham com inferioridade para outras igrejas que não fazem And isso. think to themselves, God is more pleased with us than you E eles têm a tendência de dizer, Deus está mais satisfeito comigo do que com vocês, because of our works. por causa das nossas obras. Legalistic righteousness. Autojustiça que vem do legalismo. I don't drink or smoke or date girls that do. Eu não bebo, não fumo e não namoro meninas que fazem isso. God is more pleased with my moral conviction. Deus está satisfeito com a minha convicção moral. Financial righteousness. Autojustiça que vem das finanças. I manage my money wisely and stay out of debt, so God must think highly of me. Eu gerencio meu dinheiro de uma forma muito sábia, então Deus deve estar feliz comigo. Or political righteousness. Ou uma autojustiça política. God really loves me. If you really love God, you would vote for my candidate. Se Deus me ama, então se você ama Deus, vote pelo meu candidato. Okay, another one is tolerance righteousness. Uma outra é a autojustiça que vem da tolerância. I am open-minded and charitable towards others who don't agree with me. In fact, I'm a lot like Jesus in that way. Eu sou muito mente aberta e muito misericordioso para com aqueles que não concordam comigo. De fato, eu sou muito parecido com Jesus. Okay. These are just a few examples. You could probably think of a lot more examples. Think of anything that gives you a sense of being good enough. Aqui estão apenas alguns exemplos, mas você pode pensar em outros exemplos também. Pense em exemplos que faz você sentir que você é suficientemente bom. Okay. These forms of self-righteousness Essas formas de autojustiça they lead us into more sin, not less. elas nos levam a pecarmos mais e não menos. Okay, so let's take a few minutes and share where do I tend to find my self-righteousness. Então vamos novamente compartilhar em alguns minutos onde é que eu tenho a tendência de achar ou encontrar minha autojustiça. Okay, let's wrap this up. Okay, in order to counteract our sinful tendency to shrink the cross, we must continually nourish our minds on the gospel. Para que possamos contra-atacar a nossa autotendência de minimizarmos a cruz, precisamos voltar ao Evangelho. Bigger and bigger in our lives. Para que a cruz se torne maior e maior nas nossas vidas. We need to know and see and savor the
the holy, righteous character of God. Temos que saber e apreciar o caráter justo de Deus. And we need to call our people to identify and to admit and feel the depth of our brokenness and sinfulness. Temos que desafiar as nossas pessoas a admitirem a sua pecaminosidade. And we don't need to do these things because that's what good Christians are supposed to do. Mas nós não precisamos fazer essas coisas porque é isso que os bons crentes estão acostumados a fazer. Rather, we make it our aim Mas devemos tornar isso o nosso alvo, because the end result is glorifying our Creator. porque o resultado final é glorificar o nosso Salvador, o nosso Criador. And so, in Galatians 6:14, Paul gives us this fascinating glimpse of how his faith in the gospel transformed his whole life when he writes this. He says, "May I never boast except in the cross of our Lord Jesus Christ." Então Paulo, ele nos dá um retrato muito bonito dessa realidade do que acontece na cruz de Cristo. Ele diz em Gálatas 6:14, "Mas longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo." Did you read the whole verse? What? I read the whole Okay. verse. Yeah. Okay, Paul's whole world was in orbit around the cross. It filled his vision, it illumined his life, and it warmed his spirit. O mundo do Paulo estava orbitando em volta da cruz. In a word, he gloried in the cross. Na expressão aqui, ele estava se gloriando na cruz. The Greek word translated here as boast. A palavra no grego aqui, ela é traduzida como glória, Means to glory in, na verdade é se gabar, né, que é a expressão que ele usou, mas que implica em encontrar glória, to glory in, to trust in, and to revel in. confiar, ser mesmerado. In a word, Christ's glory was Paul's obsession. Em outras palavras, a glória de Paulo era a cruz de Cristo. This is what it means to live daily in full view of the cross. Isso é o que significa viver diariamente no conceito à luz da cruz. So preach a big Savior. Então preguem um grande Salvador. Let your people be astonished and amazed by what a great a Savior we have. Deixe com que as suas pessoas, o seu povo, estejam vislumbrados no grande Salvador que nós possuímos. And out of that will birth a gospel movement. E a partir disso, um movimento do Evangelho nascerá.